Olá, sou a Eduarda Spor, estudante de agronomia do campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e fui bolsista PIBIC pela CNPq. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da atividade de cupins na competição da Assembleia de Fitólitos, contribuições para estudos paleoambientais. Os autores desse trabalho foram eu e a minha professora orientadora, Márcia Regina Calegari. Os fitólitos são estruturas de sílica opalina produzidas por plantas, sendo amplamente utilizados em estudos paleoambientais devido à sua capacidade de diferenciar gramíneas de outros grupos vegetais. Esses estudos têm se tornado cada vez mais quantitativos, principalmente nas zonas tropicais. Contudo, nem sempre consideram a intensidade dos processos geoquímicos e da atividade da fauna do solo. Esses fitólitos, eles podem se movimentar dentro do solo por diversos fatores, como, por exemplo, pela macrofauna. Um exemplo disso são os cupins, que constroem seus ninhos e montículos em diversos ambientes e podem acarretar na alteração das memórias do solo. Contudo, existem poucos estudos relacionados a esse inseto, da relação desse inseto na composição da Assembleia Fitolítica e na interpretação paleoambiental. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi investigar o efeito da atividade de cupins na composição e distribuição dos morfotipos fitolíticos preservados no solo. Para esse estudo, foi selecionada uma área que apresentava cupins e ela estava localizada próxima ao trevo de acesso ao distrito de Tupi e às margens da rodovia São Paulo, como a gente pode ver aqui que tem a localização exata da área. Antes, essa área ela foi utilizada como aterro de material com textura arenosa. Contudo, com o passar do tempo, ela passou a ser usada como pastagem, tendo predomínio de gramíneas. Então, a partir disso, escolhemos um cupinzeiro, onde foi aberto para obter uma visão da sua estrutura interior, e esse cupinzeiro ele apresentava um formato cônico com 1,27 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro na base rente à superfície do solo. Sobre o montículo, então, foi aberta uma trincheira de 2 metros de profundidade para o estudo do perfil do solo e também foram coletadas as amostras. As áreas que foram coletadas as amostras, então, foram a parede externa, as paredes do cupinzeiro, então, o topo, a parte externa e interna, o material fresco, que foi a nova parte construída um dia após a abertura do montículo, no perfil de solo sob o cupinzeiro, então, a 10 centímetros, 60 centímetros e 180 centímetros, e também amostras superficiais do solo, de 0 a 5 centímetros, ao longo de um transecto de 150 centímetros no entorno do montículo. Então, de 0 centímetros, 50 centímetros, 100 e 150. Além disso, também coletamos amostras de serrapilheira na pastagem e na mata ciliar, a fim de comparação com as outras demais amostras coletadas. As amostras, então, foram levadas para o laboratório, onde iniciou-se o processo de extração dos fitólitos. Para a serrapilheira, o método foi dry ation, enquanto que para o solo e cupinzeiro, seguiu-se os procedimentos do método 2 de Calegari. Então, com a extração desses fitólitos, foram montadas lâminas e observadas no microscópio pedográfico com um aumento de 40 vezes. Para que essas lâminas fossem consideradas, era preciso uma contagem mínima de 200 morfotipos. A nomenclatura e a classificação foi feita baseada no Código de Identificação para Nomenclatura de Fitólitos e os dados de tabelas e gráficos foram feitos no Excel, enquanto que foi feita análise de componentes principais e cluster, juntamente com o uso do software Minitab para as análises estatísticas.
Na área foram identificadas duas espécies de cupins, sendo elas Pataotermes turriculata e Corythermes cumulans. Essas espécies apresentam hábito alimentar omnívoro e ceifador, além de que a principal espécie colonizadora foi a Corythermes. Além disso, a partir dos principais morfotipos identificados, fizemos essa figura aqui, então vocês conseguem visualizar quais foram os principais morfotipos, que foram divididos em 8 tipos, sendo eles células curtas, enlogates, tabulares, buliformes, esferoides, ameboides, poliedrais e estômatos silicificados. Além de que foram agrupados os tipos não identificados e o total de fitólitos tafomizados. Também foram agrupados em Poace, Aracace e Eudicotiledônia. Com esse gráfico, é possível observar um predomínio de fitólitos de gramínea em todas as amostras, que são, no caso, esses aqui em coluna azul escuro. Juntamente com isso, é possível ver um destaque para as amostras do montículo, ou seja, do cupinzeiro, e também para as amostras para a camada superficial do solo. A redução dos fitólitos também das gramíneas em profundidade mostrou-se inversamente proporcional à ocorrência dos fitólitos não identificados e tafomizados no perfil, indicando a incorporação desses fitólitos ao longo do tempo. Além disso, os bilobados, os cross e os polilobados, que pertencem à família Panicoide, são morfotipos mais frequentes nas amostras de solo e são produzidos pelas gramíneas, que também predominam na área do estudo. A partir da análise multivariada, é possível ver a semelhança entre as amostras do solo e do montículo com as amostras de serrapilheira das pastagens. Também é possível observar 3 agrupamentos estatísticos, sendo eles o primeiro, que separa as amostras com maior influência da pastagem atual, com poucos elementos arbustivos, e o segundo, que separa as assembleias de fósseis de fitólitos da assembleia moderna, que é mais lábil. A presença significativa de morfotipos de gramíneas nas amostras de solo reflete o uso da terra no local e a deposição in situ dos fitólitos produzidos pela pastagem. Já no montículo, ele reflete diretamente a preferência dos cupins pelas gramíneas no processo de forrageamento. Essas atividades promovem a erosão no entorno do montículo e também a mobilização de matéria no perfil, como indicado pelas variações de fitólitos tafomizados nas amostras de solo. Com isso, podemos concluir que a atividade dos cupins, em especial o Cornithermes, influencia na distribuição e composição das assembleias fitolíticas no solo e deve ser sempre considerada nas interações paleoambientais. A predominância de fitólitos de gramínea também reflete tanto o uso da terra para a pastagem, quanto o forrajamento seletivo de gramíneas para os cupins da espécie predominante. E o transporte e a seleção de partículas finas de solo pelos cupins parece estar contribuindo para a mobilização lateral e vertical dos materiais no perfil do solo. Seria este meu trabalho. Eu agradeço ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e também ao professor Pablo Vidal pela parceria no projeto e o fornecimento das amostras. Muito obrigada.